Bom, vamos lá. A gente vai começar o verso 22 do nosso estudo do livro A Voz do Silêncio. E hoje a gente vai pegar um ponto que é bem interessante, que vai falar sobre os estados mentais. Bom, eu vou, como sempre, colocar o slide, a gente lê o verso, vai comentando sobre e fiquem à vontade para interromper, para perguntar, enfim, para participar da forma como vocês acharem melhor. Então, a gente parou no vou fazer muito rápido uma explicação para a Ilane, que está chegando agora, né? Esse livro é um livro da tradição tibetana. Os estudos nossos normalmente são baseados na tradição védica, apesar de o budismo ser uma, uma linha védica não ortodoxa, mas, enfim, a gente estuda todo esse envolto aí da tradição védica, no qual o yoga é parte, é derivado disso. E esse livro é um livro espetacular, que traz um resumo aí de toda a nossa caminhada. São versos, são 90 versos, foi traduzido pela Helena Blavatsky. Bom, a gente está no verso 22. Até aqui ele veio colocando sobre os últimos, que são os mais importantes aí para a gente pegar o fio da meada, né? A gente está na Terra, existe nesse mundo. A grande heresia que é colocado é o princípio da nossa desconexão, é a visão da individualidade, né? A gente se vê como algo, não parte de um todo, isso é colocado como uma grande heresia. Isso é parte da nossa existência na Terra. Independente da forma como a gente existe, a gente fica preso numa ilusão criada pela mente, né? E aí ele coloca: se queres tornar conhecedor desse observador, dessa testemunha, né, que observa o mundo através do corpo, conheça primeiro esse eu. Para alcançar esse eu, renuncie, né, que é o princípio de Bhakti. A gente falou sobre Bhakti, que é esse princípio de entrega, de conexão realmente, né? Mas independente da entrega e do conhecimento, é preciso viver, né? Então cavalgue a ave da vida. A ave da vida é constituída de duas asas, do conhecimento e da ação. É preciso agir, né? É preciso viver. Isso também é um princípio do Gita. Né? Os 6 primeiros capítulos do Gita vão discorrer exatamente sobre ação, os outros vão discorrer exatamente sobre entrega e os últimos sobre conhecimento. Essa é a tríade que forma a nossa caminhada: conhecimento, ação e entrega. E aí no verso 21, ele vai falar: se você quiser viver, renuncie à sua própria vida, que é princípio fundamental de Bhakti, né? A devoção, a entrega aí, constituição da própria palavra Bhakti que a gente viu, né? Ba é o cumprimento, é a execução, é a ação. Ka significa o conhecimento, Ta significa a salvação, sair desse ciclo de sofrimento, que é chamado de samsara, e I significa a energia para isso. Então, Bhakti é esse conceito, né? Não é só entrega, é todo esse conceito numa palavra só. E aí a gente vem então no verso 22, que é o que a gente vai falar hoje, né? Aí ele fala assim: 3 salas, né, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas. Bom, fim das labutas é a busca, né, de sair dessa condição de sofrimento no qual a gente está preso a uma situação impermanente, né? Sempre relembrando que essa condição de sofrimento que é colocada, né, não é uma condição negativa, mas uma condição de realidade, né? A gente está preso num corpo que vai ficar velho, doente e vai morrer, né? Essa impermanência de qualquer coisa que você se apegue nessa existência, qualquer, seja uma ideia, seja um objeto qualquer que seja, vai se desfazer daqui a um tempo, né? Esse é o princípio da impermanência que nos geram essa ideia do mundo concebida, identificada com ela, e aí gera um natural sofrimento. E as 3 salas, ele vai explicar exatamente os três aspectos dessa passagem, né? Por esse período no qual a gente se apega a essa ideia, conduz ao fim disso. No final, o que é moksha no yoga, que é o princípio que está sendo colocado aí, é transcender esse sofrimento de alguma forma, sair dele, né? 3 salas conduzem a isso. Ó vencedor de Mara, né? Mara é Maia, é ilusão. Só que Mara é a personificação do demônio, né? No sentido daquilo que nos tira do caminho da realidade, né? Daquilo que nos tenta. A passagem de Jesus tem um confronto com essa realidade, com esse desvio, né? Assim como o Buda também teve um confronto com Mara, que é o demônio que impede
a capacidade de iluminação. No Conquistadamente, sábado, né, a gente caminhou por um caminho, redundante, mas a gente foi por um caminho bem interessante, né, que depois eu estou lendo um livro que até comentei agora há pouco, muito provavelmente vai ser o estudo nosso do ano que vem, no final desse ano, quando a gente terminar esse, que é o Yoga Vashista, que é espetacular também, muito espetacular. Não vou nem ficar adjetivando, porque, enfim. Mas é essa visão, né, de que a gente ganha um equipamento extremamente sofisticado, que é a nossa mente, o nosso corpo, a nossa condição de existência humana, né, e percepção das relações, né. Por mais entregue que a gente até comentou um pouco esse aspecto da mente, o quanto a mente atrapalha a nossa existência, mas enfim, atrapalha porque ela é mal utilizada, né? A gente ganha um instrumento espetacular e não sabe utilizar ele. É bem esse sentido, né? Desse sentido de Mara, por isso que eu estou falando isso, do demônio, né? O que seria esse demônio que nos atrapalha da iluminação? O demônio é a própria ilusão no qual a gente se apega. A gente ganha uma condição, eu ia colocar, o cachorro, ele não sabe que é cachorro, ele não percebe as relações que ele tem, ele não se identifica com os personagens, né? O cachorro, ele não se identifica como um cachorro mãe ou um cachorro amigo e trabalha essas relações. Até que eu comentei isso na live hoje, que é muito do Anahata Chakra, né? Ele não tem essa capacidade, a gente tem essa sutileza de ser humano, né? Essa sutileza de refino, de alcançar esses níveis de relação que desenvolve compaixão, desenvolve todos esses sentimentos mais sublimes humanos, né? Tudo isso está disponível para a gente. Só que a gente pega tudo isso, a nossa mente, essa condição de relacionamento, essa condição de ser divino, e joga tudo isso tentando satisfazer desejos, né? A gente cria uma ilusão de que ser feliz é comprar, fazer, ser famoso, rico e magro, e a vida inteira a gente passa usando esse extremo equipamento sofisticado para gastar sendo um animal melhor. Esse é o demônio, né? Esse é o demônio que nos impede de alcançar a iluminação, de alcançar a capacidade de divindade, né? Essa ilusão criada e essa luta constante, né? Eu quero... Será? Porque essa é uma pergunta fundamental, né? Tudo isso que a gente está estudando é ótimo, a gente está numa busca, né? Que todos nós aqui não estaríamos segunda-feira nessa hora escutando isso, não tivesse o mínimo de uma ideia de uma busca além de comer, dormir, satisfazer a questão sexual, etc., né, de ser um animal melhor, como o Prabhupada coloca, mas sempre existe uma questão profunda, né? Eu quero viajar, eu quero gastar, eu quero ser feliz, entre aspas, né? Quero satisfazer os meus desejos, os meus sentidos, né? Esse é o demônio, isso é Mara, né? É essa ilusão que nos impede de realmente dedicar a nossa existência e usar essa espetacularidade que é a mente e todo o nosso potencial para um caminho de se libertar desse sofrimento e não se afundar nele, né? Se apegando a coisas que vão ser, sem o nosso controle, sem o nosso domínio, vão trazer, de certa forma, sofrimento. Essa é a relação, né, das grandes almas, né, de Jesus, de Buda, que são, de certa forma, também tentados por essa ilusão. Por isso que Mara é sinônimo de Maia, né? Porque o demônio Mara é a ilusão no qual a gente está preso. Essa é a relação simbólica, né? Esse livro Vashista é muito interessante também, que ele começa exatamente falando isso, que todas as linguagens são simbólicas e não se apega à simbologia, mas sim ao contexto, né? Ele já começa, em um livro de milhares de anos atrás, outra joia também, só que numa outra concepção de linguagem, né, de expressão dessa existência. Então ele fala sobre as três salas, né? O vencedor de Mara, né, aquele que está lutando para sair dessa ilusão, te leva a 3 estados e ao quarto. Né? Isso é muito também do shivaísmo, do yoga, os 4 estados mentais. E daí aos 7 mundos, né, os mundos do eterno repouso, até o mundo do eterno repouso. Então o que ele fala nesse verso que é bem complexo, né? Ele vai falar de 3 salas, que a gente vai falar mais para frente, né? As 3 salas são a sala da ignorância, a sala da instrução e a sala da sabedoria. 3 aspectos da nossa existência que a gente vai ter que caminhar, passar por elas, né? Para poder alcançar vencer Maia, né? Essa ilusão. E essas salas nos conduz, né, aos estados mentais que a gente vai se focar hoje. Hoje a gente vai falar sobre esses 4 estados mentais, que nos levam às 7 formas de existir nesse mundo, 7 dimensões da existência, né? Até nesse livro Vashista também, que é muito lindo, ele vai falar também sobre esses aspectos de sutil ou não, perdão,
essas dimensões no qual a gente fica preso, né? Seja ela num plano mais espiritual, menos grosseiro do nosso corpo, mas enfim, está sempre preso nessa condição de ilusão, de Maia, né? E no qual a gente... E existem dimensões diferentes, que são esses 7 mundos dentro da visão tibetana, né? E separa isso em 7. Também no yoga são 7 planos também, né? Em vários lugares também são usados esses 7 níveis. É engraçado, são 7 cores do arco-íris, enfim, o 7 é um número bem especial, né? Em várias situações são usados 7 condições, 7 planos, etc. Então, o resumo do verso é 3 salas, né? São 3 aspectos que a gente vai ter que passar para que nos liberte dessa ilusão, que nos levam aos estados mentais com qual a gente vai falar hoje, que nos levam a essas 7 dimensões, 7 formas da gente existir nesse mundo. Então a gente vai entrar agora nos 3 estados, né, e o quarto, que é um que transcende os 3, mentais, que é uma questão muito do yoga em si, né, do shivaísmo usa muito esses 3 estados dessa forma, e está sendo colocado nesse livro também, né? Os 4 estados são Jagra, é o plano de consciência, vigília, Swapna, que é o plano subconsciente dos sonhos, que a gente vai ver, até a Cristina estava comentando na curiosidade, né? No último módulo do Conquistando a Mente, a gente vai falar sobre o mundo dos sonhos, que é muito... A gente vai falar um pouco hoje, né? Muito interessante entender que tanto o sonho quanto a vigília é uma coisa só, né? É uma existência só, né? 2 formas, 2 dimensões de existir, mas são vistas da mesma forma. A gente vai até falar exatamente sobre isso. Sushupti, que é o plano inconsciente, que é o sono profundo sem sonho, e Turiya, que seria uma dimensão que transcende as 3. Seria uma consciência sobre todos esses estados. Então é isso que a gente vai falar hoje. Começando por Jagat. Se alguém quiser fazer alguma colocação desse preâmbulo que eu fiz aí, desse início, falando das 3 salas, dos 4 estados, de Mara, de Maya, né, que é a ilusão, e dos 7 planos, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Fique à vontade. Oi, Danilo. Só uma curiosidade sobre o número 7 aí. Eu vejo que aparece em várias culturas e parece que a ideia é que está relacionado com os 7 astros que a gente vê no céu, né? Sem ser as estrelas. Então, os 5 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e mais o Sol e a Lua. E é por isso que a gente tem a semana, né? Nas outras línguas fica mais claro que cada dia da semana está ligado com um desses astros, né? Então, em geral, a gente vem daí. Dizem até que forçar 7 cores ali no arco-íris foi coisa que inventaram, né? Por causa do 7, que não dá para ver muito bem 7 cores ali. Então, o número acho que vem daí, né? É muito legal, porque em várias tradições tem essa condição de 7 dimensões de existência, né? Legal isso, né? Eu não sei se isso é coincidência ou é uma própria estrutura, né? Da própria universo, enfim, ele expressa dessa forma, né? Vai aparecendo em vários lugares, né? Foi até engraçado que esse comentário está sendo feito agora. Eu não sabia que a Elisa, Josimaria e a Marisa eram matemáticas, né? E matemática é uma língua, né? Matemática é uma linguagem mesmo. Bom, se alguém quiser fazer alguma interrupção, fique à vontade. Então a gente vai falar de Jagra, o estado de vigília. O estado de vigília é esse estado que a gente está acordado agora, né? O estado onde a gente goza dos 5 sentidos grosseiros. É onde a consciência se externaliza. Vamos sempre lembrar que o sistema, as dimensões do qual a gente compreende a existência dentro dessa tradição é uma testemunha, né? Que pode ser entendido como uma alma, como uma testemunha, um vidente, né? Existem várias expressões para esse observador, né? Que se utiliza de um sistema que é feito com várias dimensões também, que é a grosseira, o nosso corpo, a mental, a inteligência, né? Que chama de Buri, e uma consciência, que é essa alma que experiencia tudo isso, né? Que não seria matéria. E nesse estado é a hora que a consciência externaliza a sua existência através dos sentidos. Como é que a gente relaciona com o mundo? Através de cinco portas, né? São o tato, o olfato, o paladar, a visão, etc. São essas 5 formas no qual a gente se conecta com o mundo. Esse momento no qual os sentidos estão funcionando e conectados é chamado estado de vigília. Durante esse estado, né, os sentidos perturbam a mente, porque é aquela a famosa
metáfora da carruagem, né? A inteligência é o cocheiro, a rédea é a mente, e os sentidos são 5 cavalos puxando a carruagem, que é o nosso corpo, e a alma, esse observador, está dentro da carruagem. Essa metáfora é a melhor de todas, né? Porque fica muito claro, né? A existência é o caminho, a carruagem é o corpo, a alma está dentro da carruagem, não faz parte, ela só viaja dentro, e o cocheiro segura a mente, que é a rédea que segura os cavalos. Os cavalos são 5 sentidos, e aí imagina-se os 5 cavalos tentando satisfazer os desejos, cada um separado um do outro, a viagem fica bem complicada. Isso é a perturbação que a mente sofre com 5 sentidos tentando satisfazê-los constantemente. Eu quero o melhor cheiro, eu quero o melhor gosto, eu quero ver coisas bonitas, eu quero escutar coisas bonitas, enfim. Todos os meus sentidos estão dentro dessa relação que é chamada de raga doesha. Prazer, aversão. Eu só quero prazer, né? Eu tenho aversão àquilo que não me dá prazer. Os 5 percebe que existem 5 sentidos, 5 cavalos independentes tentando buscar satisfação constante de prazer e aversão àquilo que não me traz prazer. Isso traz uma movimentação na mente constante, né? E esse estado de vigília ele é caracterizado por esse constante movimento de busca de prazer e aversão àquilo que não dá prazer. No estado de sono, com sonho, né, a gente internaliza essa existência. Percebe que o silo de informações, que é a nossa mente, ela está guardando todas as informações que a gente tem para conceber a ideia do mundo. Essas mesmas informações, elas estão no estado de vigília, no qual eu crio essa ideia do mundo, né, sempre entendendo que existe uma realidade, né, latente, no qual a gente observa ela, interpreta ela pelos sentidos e dá uma ideia daquilo que a gente interpreta. Esse é o sentido de Maia, né? Dessa ilusão. Por que ilusão? Porque eu estou interpretando, né? Fazendo um paralelo rapidinho, né? Se você pegar um peixe, uma coruja e uma pessoa e falar assim, o que é o mundo? São 3 mundos absolutamente diferentes, porque a condição de interpretação, se elas tivessem inteligência para falar, a condição de interpretação seria diferente. A forma como ela vê, a forma como ela sente, né? Os sentidos são diferentes, o mundo é diferente. Então, essa capacidade de interpretação, ela é feita com as informações que a gente tem na nossa mente, que estão guardadas lá. Eu interpreto o mundo com a vigília, com os meus sentidos externalizados, recebendo as informações constantes dos sentidos. Quando eu fecho o olho, durmo e sonho, o que eu faço? Eu recrio essa mesma concepção do mundo, só que com os sentidos descansando. Eu tenho alguns sentidos funcionando de certa forma, né? Se bater a palma, eu acordo, enfim, sinto frio e calor, mas eles não estão externalizados, né? Eles estão fechados no mundo interno. E aí esse sono, com o sonho, eu recrio, né? A gente vai falar já já sobre esse estado, mas é a mesma coisa no final, é a mesma concepção de uma ideia com as informações que estão guardadas na mente. E aí eu entro no estado terceiro, que é o sono profundo, onde eu entro em perfeito descanso. A gente vai falar dele também, tomara que dê tempo. Os assuntos acabam, enfim. Em vigília, a mente pode passar por um estado de quietude, que é o princípio da meditação. O que é o grande esforço do yoga? O que é a fragrância da flor? O que é o resultado da prática do yoga? Levar a mente a esse estado, levar a mente a esse estado de quietude. Até vi um dia, eu até comentei, eu não sou de ficar entrando em posts, não tem nada com isso, mas eu vi um anúncio de uma pessoa que colocou lá, meditação do Osho, que meditação é muito chata e dessa forma em 30 dias você vai aprender de uma forma agradável. Então, como assim, né? Porque meditação é um estado mental, como dormir, né? Dormir não pode ser chato nem legal, dormir é um estado que você alcança na sua mente. Então, não tem como existir, eu vou aprender a dormir de uma forma legal agora. Não, você treina, as técnicas meditativas conduzem a mente a um estado meditativo, né? Que é esse estado que é buscado pelo yoga. Então não existe, pode existir uma técnica que seja agradável ou outra não, dependendo da pessoa, mas conduz todas as técnicas, buscam conduzir a mente a esse estado de quietude profunda que é o sono sem sonho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, se der tempo, se Deus quiser. E esse estado de quietude, né, esse descanso, essa desconexão com real, aí sim, desconecta com os sentidos até certo ponto, né? É o estado do sono sem sonho. Então percebe que a gente tem 3 níveis, né? Onde a gente está na vigília, concebendo uma ideia do mundo com sentidos absolutamente externalizados, a gente fecha essas portas, de certa forma, pode ser até o sentido de pratyahara no yoga, né? Que é essa internalização dos sentidos para levar um nível de concentração. E aí a gente entra num mundo mais interno, onde a gente começa a sonhar, a recriar uma realidade, né? É muito colocado isso na tradição, né? Tanto budista quanto yogi, né? Que no final
o princípio de Buda, a palavra Buda significa despertar, é exatamente quando você acorda, você fala, nossa, eu estava sonhando. Essa é a ideia do despertar da vigília, quando você acordar um dia e fala assim, nossa, tudo era realmente um sonho. Né? Eu só sei que é um sonho quando eu acordo, nunca quando eu estou dormindo. Essa é a ideia da consciência, né? De trazer a consciência para perceber que realmente a gente está sonhando. E a gente conduzir, bom, vou falar isso já já, começa a falar muita coisa, fico preocupado com o tempo. E em vigília, a mente pode entrar nesse estado que é justamente esse treinamento de meditação. Né? Mas o tempo que a gente consegue sincronizar, entrar nessa quietude é muito pequeno. E a dispersão é muito grande. Né? O chama de vritti, né? As flutuações são muito grandes. Então, controlar, como o Arjuna coloca no Gita, controlar a mente é como controlar o vento. Né? Então, na maioria das vezes, a gente conduz, isso é bem importante, na maioria das vezes, a gente conduz a nossa existência, concluindo toda a nossa experiência, com as observações do estado de vigília, como se fosse a única realidade. Existem dois pontos fundamentais nessa concepção de Maya. A primeira é a gente realmente acreditar no que pensa. Esse é o grande problema, porque aí, como diz Sadhguru, a mente não para mais. Né? Na medida que eu penso e acredito, né, acabou a minha condição de conceber qualquer realidade que seja, porque eu estou envolvido, identificado profundamente com aquela ideia no qual eu acredito. Levar essa concepção de que é uma ilusão é muito difícil. Então, o que a gente faz? A gente absorve essa interpretação, acredita nela e fica preso nela. Esse é o grande princípio de Mara, né? Que é Maya, Mara, que é o demônio, que é Maya, que é a ilusão. Essa é a grande que nos tira, na verdade, na possibilidade de a gente conseguir alcançar uma realidade. Voltando ao princípio, né? Foi nos dado um equipamento extremamente sofisticado para que a gente consiga entender isso. Só que a gente pega esse equipamento e fica brincando com ele como se fosse uma criança recebendo uma Ferrari. Ela vai entrar no carro e ficar brincando lá dentro e não sabe nem para que serve aquilo tudo. Né? Então, basicamente, toda a nossa existência, a gente se conclui a nossa experiência fundamentada no estado de vigília, que é um dos estados. Né? E aí, no texto, a experiência verdadeira, ela inclui todos esses estados. E o estado que nos traz o princípio mais profundo é o estado do sono sem sonho, no qual a gente quase que não tem absolutamente nenhum acesso. As experiências do estado de vigília, elas são reproduzidas no estado do sono. Eu recebo as informações, reproduzo uma nova existência até de forma compensativa, né, que a gente vai ver já já. E através dos vasanas são as tendências e samskaras são as impressões. Então eu vou adquirindo informações, repetindo talvez várias, condicionando elas, e essas informações vão me gerando tendências a reagir ao mundo, né? Isso sem a condição do discernimento que a gente também não tem no sonho. Basicamente é assim, né? Eu recebo informações, eu concebo uma ideia sobre o mundo, fico preso numa ideia no qual eu acredito e identifico, e fico gerando ações reativas dentro de um processo absolutamente condicionado. Isso me gera uma inconsciência no que eu estou vivendo. Eu não estou sabendo exatamente o que está acontecendo, mas simplesmente reagindo constantemente às ações do mundo. E aí eu perco a consciência na vigília. É simples, né? O que você comeu na hora do almoço? Ah, não lembro. O que você fez tal dia? Não faço ideia. Por quê? Porque a gente está vivendo constantemente uma flutuação muito grande, né, de informação, de vontades, de desejos, de ideias, de ansiedade do futuro. Tudo isso são criações mentais, né, no qual eu vou me identificando, vou fluindo e vou perdendo a capacidade de me manter consciente. Se eu não consigo me manter consciente na vigília, que é o aspecto mais externalizado da minha existência, quanto mais no sonho, no consonho e em outros estados mais profundos da mente. Todos nós já tivemos experiência de estar dormindo e saber que está sonhando. Só que isso é involuntário. Né? A ideia é criar essa consciência primeiro na vigília, para ir internalizando essa consciência até estados mais profundos, até chegar no último, que é chamado de Turiá, que transcende os outros três. Esse, então, é o primeiro estado, vigília, o estado que a gente está. Alguma pergunta, alguma colocação? Estou tentando dar uma embalada aqui, porque eu queria ver se a gente conversava menos sobre esse assunto dos estados hoje. Alguma pergunta, gente? Tá tranquilo? Não tá corrido demais, não? Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Segundo estado, Swapna, que é o estado, então, do sonho com sonhos. Esse é onde os sentidos repousam e a mente funciona.
E aí tem até uma frase no Briha Upanishad, né, que é bem interessante, fala assim, quando adormece, não tem carro, não tem cavalo, não tem estrada, mas a mente cria carro, cavalo e estrada. Quer dizer, na verdade, né, essa ideia de que é, nada existe, na verdade, né? Tudo é uma concepção, né? Se você pegar, até aquele filme Matrix trabalha muito isso, né? No fundo existe uma matriz, né, vibracional no qual a gente vai vendo essas experiências vibracionais e concebendo ideias, né, de uma existência que na verdade é só dentro de um campo ideal, né? Se você é muito simples, né? Eu já dei esse exemplo também. Pega os seus dois olhos e coloca duas lentes de microscópio. E aí a forma como você vai ver o mundo agora é assim. Não pode mais ver através dos seus olhos e sim através de duas lentes de microscópio. Só isso, imagina como transformou todo mundo. Imagine que a forma de um ser, de um humano, de um homem, não existe mais. Imagine que a forma como está colocado do carro, cavalo e estrada simplesmente não existe. Porque se você colocar um olho de microscópio, tudo que você vai ver vai ser a concepção microscópica da existência. Então, você falar o que é um carro, o que é uma casa, o que é um ser humano, o que é um cachorro, é outra coisa, mudou totalmente. Só pelo fato de você trocar a forma como você enxerga o mundo. Fica claro isso, gente. Só a forma de trocar um sentido troca totalmente a concepção do que é o mundo. Não existe mais essas formas, né, no qual a gente criou e dá ideia para aquilo que a gente vê. Esse é um exemplo bem fácil de conseguir compreender esse aspecto de Maia e da ilusão, né? Que não é uma viagem, né, de mental de ficar tudo é uma ilusão, tudo nada é nada. Não é entrar nesse campo de vista, mas é conceber que na verdade tudo é uma interpretação, né, no qual a mente cria essas ideias através da informação que a gente tem. Para o sonhador que foi colocado, o mundo dos sonhos é tão real quanto a experiência na vigília. O que acontece no sonho? Eu internalizo, descanso os meus sentidos e diminuo o discernimento. Então, o que acontece? Eu não tenho mais as prisões, né? Tanto que no sonho você está num país, está no outro, você está conversando com uma pessoa, existe uma experiência absolutamente diferente da nossa existência, porque a nossa forma de experienciar o mundo através dos sonhos é outra. É até um aspecto, como coloquei, um aspecto compensativo, né? Aquilo que a gente não consegue realizar de certa forma na vigília, o sonho vai compensando, né? A gente vai realizando o sonho, a gente vai experienciando a vida de forma diferente. Isso é muito legal de entender. A vida ela é experienciada, então certas coisas que eu não consigo fazer na vigília, eu não consigo voar, não consigo estar em um lugar, enfim, tem várias coisas que me limitam. Esse é o grande aspecto de moksha, né? De se liberar dessa condição limitada existencial. Porque a gente tem, além da concepção ilusória, a gente tem um corpo absolutamente grosseiro. E esse corpo nos limita a experiência de uma forma absurda, né? Quando eu vou para o sonho, né, eu pego essas informações todas e recrio um novo mundo sem a limitação do meu corpo grosseiro. Então eu consigo fazer experiências que eu não posso fazer na vigília. E é absolutamente necessário essa experiência que eu tenho no sonho. Só que o que acontece? Como a mente da gente é louca e corrida, e, enfim, a gente mal consegue dormir de uma forma razoável, né? Apesar de um terço da vida da gente estar dormindo, mas dorme de forma ruim, inclusive, a gente não tem essa experiência. Às vezes, muito da nossa vida é jogada fora esse um terço da vida no qual a gente adquire experiências diferentes, mas da mesma condição. Os objetos não mudam, o que muda é a forma como a mente concebe a nossa experiência. Gente, isso é muito bacana de entender, porque é uma experiência que a gente está jogando fora. O budismo ele treina muito manter essa consciência durante o sono e a vigília, porque para não perder, porque é a vida, é a nossa vida, né? A nossa experiência é constituída por esses estados mentais, e não só pela vigília, e não só pela ilusão criada da forma como eu concebo, né? Então, o mundo dos sonhos e da vigília são igualmente irreais, dentro do sentido da concepção mental, né? Então, é colocado aí, os yogis e os sábios consideram essa condição de vigília, bem como a de sonho, como uma coisa só. É uma existência em duas dimensões, né? Em duas dimensões diferentes. Então, por isso que Jung e algumas linhas trabalham muito essa ideia de interpretação do sonho, porque é uma dimensão da nossa existência que às vezes está sendo simplesmente jogada fora, desprezada, né, pela nossa cultura, no qual forma como a gente encara a nossa existência. Então, os sonhos, ele é essa condição, né, de uma existência, de uma dimensão existencial não afetada pelo mundo dos fenômenos através dos sentidos.
Vou fazer uma pequena pausa, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação, né? Porque aí a gente vai para o terceiro estado mental, que é o sono sem sonhos. Tá claro esse caminhar aí da nossa existência? Pode falar, Iris. Sim. Não, é que eu fiquei pensando, porque tem um pouco, na visão espírita, por exemplo, eles falam que às vezes quando você sonha, você é como se estivesse num outro plano, você desprende do corpo, você faz outras coisas no outro plano. Sim, Teria isso também perto dentro sim, do yoga ou não? sim, sim. O espiritismo, ele é absolutamente védico, né? Tanto que os termos karma, todos esses termos vêm dessa estrutura. Eu nunca ouvi falar ninguém falar isso, vou falar então se for bobagem, esquece, mas eu tenho muito claro que os espíritos em 1800 e não sei quanto lá, né, em Kardec, né, 800 na França, eles vieram passar esse conhecimento que é um só, né, que é um conhecimento, não é da Índia, não é de ninguém, de uma forma ocidentalizada. Então eles usaram os mesmos termos até, né, que é o que é dessa tradição, e essa concepção, né, da ideia que você pegar o livro dos Espíritos, até ganhei de um amigo um livro que ele é em francês, lindo, que a tradução é a parte em francês, é a tradução, mas enfim, se pegar o livro dos Espíritos, o conjunto, é a mesmo conhecimento ocidentalizado, né, porque o que era importante naquele momento, né? É dizer que existia algo além da matéria, né? Que as pessoas nem isso concebiam. A ideia de que poderia existir algo que não é o seu corpo, que experiencia o mundo através do seu corpo. Então, dentro desse nível de compreensão, o que é colocado é exatamente essas concepções de ideia de espírito, as manifestações e o sonho, que no fundo é toda essa estrutura que já estava lá no conhecimento de alguma forma, e que ainda não estava de forma clara para as pessoas entenderem, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Se você pegar toda a filosofia espírita, ela é absolutamente fundamentada dentro dessa mesma concepção, né, de samsara, de reencarnação, de voz, enfim. Né, porque, no fundo, o que a gente está falando, né, é o princípio de entender que se eu consigo analisar a minha mente e todos esses aspectos humanos, existe algo que não é a mente, que não é o corpo que está analisando isso. Né? Esse é o princípio do observador. E esse princípio dos estados mentais, no qual a gente está falando de sonho, é exatamente como eu estava colocando agora, que é muito importante entender, né? São dimensões de compreensão diferentes da existência concebida pela mente, é só isso, percebe? E quando se fala em dimensão, não está falando em outras existências místicas. Esse observador que não é matéria, ele está preso numa matéria, num corpo físico e numa concepção idealizada pela mente, no qual ele não é isso. Então, na medida que eu consigo aquietar a minha mente, internalizar os meus sentidos, que é através de dormir, né? E eu começo a sonhar, o que acontece? Eu tenho uma liberdade de atuar nessa existência de uma forma absolutamente diferente, porque eu concebo ideias diferentes com as mesmas informações, mas sem limitações. Por isso que tem essa perspectiva de encontro de pessoas, né, de bilocação. Por que os santos, né, eles conseguem bilocar, eles conseguem no yoga chama de siddhis, né, ou milagres, ou qualquer palavra que se dê. Por quê? Porque, de certa forma, esse observador que não é matéria e está preso na matéria, ele consegue experienciar o mundo de outros níveis, né, em outras formas, que não é essa grosseira com a qual a gente se identifica e acha que é. Eu sou o meu corpo, eu sou isso, eu vou para academia amanhã e acabou a conversa. Eu não quero saber mais de nada. E fique falando você o que quiser aí, que eu vou fazer isso. Essa identificação profunda que a gente tem com o aspecto mais grosseiro. E o que é o aspecto mais grosseiro? É a externalização da nossa vida num nível mais animal. E aí o que eu quero? Comer, fazer sexo, percebe? O que satisfaz o meu nível mais básico. Isso que eu estava comentando no começo, né, que a gente falou no Conquistando a Mente lá, né? A gente ganhou um equipamento sofisticadíssimo para poder usar como um animal, percebe? Esse é o grande ponto de Maia, dos demônios, né, da ilusão. Então, essa colocação do sono, né, do espiritismo, da gente alcançar novas dimensões, novas experiências, é exatamente isso. E a importância que a gente deveria dar, né, para essa experiência no qual a gente está perdendo parte da vida, que faz parte da nossa experiência da nossa vida. É uma experiência importante da nossa vida. Nossa, tô embalado hoje falando demais, gente. Fala vocês aí, eu fico... Bom, podemos ir então para o outro estado, que é chamado de sussupti, o estado de sono profundo. E aí esse estado é o mais importante dos três.
Vamos dizer assim, a gente tem, dentro dessa concepção aí, três formas de existir, três dimensões existenciais. Vigília, o sono com sonho, no qual a gente falou agora, e o sono sem sonho. O sono profundo é um outro estado mental, né? Ele não é coma. Se fosse coma, você acordava e não sabia quem era mais. Não é esse estado, né? Você dorme. A única diferença é que a gente não tem consciência na vigília, é aquela conversa, né? Ah, ninguém sabe nada, ninguém. Tem até, você pergunta, vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Ninguém sabe nada, né? A gente vive absolutamente entregue a um mundo louco e é aquele exemplo da ladeira, né? Tropeçou lá no começo e vai rolando até o final, né? E aí, como não tem consciência na vigília, claro que não vai ter consciência no sonho também. E aí, muitas vezes, nem sonho, não sabe se sonha, enfim. Não sabe nem o que está fazendo na vigília, não sabe também o que está fazendo no sonho. Quando entra no terceiro estado mais profundo da nossa existência, que é o sono sem sonho, esse esquece, né? Esse a gente não tem. Seria lá as camadas inconscientes, as mais profundas. Mas é aonde está o descanso profundo de todo esse sistema. Quando a gente entra no sonho, e aí tem uma frase muito bacana colocada, que é, quando você dorme e vai passando por esses estados, consciente ou não, você vai tendo essas experiências, né? Mesmo que você não tenha consciência dela, você vai tendo as experiências, como é a nossa vida, de uma forma vigília. Quando você entra nesse estado profundo de sono sem sonho, o que acontece? Existe um prazer muito grande, existe uma reconstituição fisiológica, mental, que é absolutamente necessária. Não existe possibilidade de alguém não dormir. Você pode ficar sem comer, sem ir no banheiro, mas sem dormir, você acaba com a sua existência. E aí o que acontece? Esse prazer muito grande, ele não é processado de forma consciente, mas o que a gente acontece quando você dorme profundamente bem? Você acorda profundamente feliz. Esse estado de paz, de felicidade, de ananda, né, dessa bem-aventurança que traz esse sono profundo, é a alma que vislumbra essa felicidade, não é mais o seu ser consciente. Porque nessa condição de sono profundo, a gente não tem vritti, no yoga são as flutuações, né? Sankalpas são pensamentos. Qualquer movimento, né? Vamos chamar de qualquer movimento mental, seja ele qual for, é um vritti ou um sankalpa. Então, nessa condição não tem mais isso, né? Não tem alterações estadiantes, você não está feliz, você não está triste, você não está emocionalmente envolvido em nenhum desses estados. E não tem o jogo dos sentidos, eu não quero fazer nada, eu não quero comer, eu não quero... Percebe que nesses estados, né, como está colocado aí, as correntes de Raga do Eixa, que é prazer e aversão, elas não estão em operação. E não está em operação também o intelecto. Eu não sei quem eu sou, eu não sei minhas relações, eu não estou preocupado com a minha família, eu não estou preocupado em ser bonito, magro, famoso, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero nada nesse momento. Eu estou absolutamente em paz, em absoluta condição de harmonia profunda. Esse é o momento, por isso a gente recarrega todas as nossas energias, porque a gente alcança esse estado onde não tem verdade, não tem ilusão, não tem, enfim, a gente alcança esse estado de realidade profunda. Esse é o estado mais profundo da nossa condição humana de alcançar, esse caminho para dentro, que é essa felicidade experimentada como bem-aventurança. Percebe que a gente não tem a noção do quanto feliz a gente acorda quando a gente dorme e entra nesses estados profundos, né, onde não tem nenhum objeto que nos atrapalhe, né, mas é um estado mental. E aí percebe que ele é bem diferente de coma, né? Porque se você entra no estado de coma, você passa 3 meses e não sabe nada do que aconteceu. Agora, você dorme, na hora que você acorda, você sabe quem você é, onde você está, enfim, você dá continuidade existencial com consciência na sua vida, né? Mas não tem mais ego, não tem mais uma perspectiva de individualidade, da existência individual, aquela existência que é concebida pela mente. É onde a mente alcança o estado de Chitta Vritti Nirodha no yoga, né? Que é quando a Patanjali coloca que é yoga é Chitta, consciência, Vritti, oscilações, movimentos da consciência, Nirodha. Yoga é cessar as flutuações da consciência, que é exatamente esse estado. E aí, qual é a diferença profunda desse estado, né, para a Samadhi, né, que é o estado de compreensão profunda no qual toda a prática do yoga conduz a mente, né, o estado meditativo, para alcançar a Samadhi, que é essa compreensão, né, real da existência. O sono profundo, né, antes de entrar no estado de Samadhi, ele é a semente de todos os outros estados. É da onde flui, é como a comparação que eu fiz no sábado do lago, né, o lago em cima, as ondulações é a superfície. E embaixo, todos os morrinhos que tem no chão do lago, a correnteza vai bater e vai gerar um vássana, uma tendência que vai se expressar lá na superfície.
Então aqui está o fruto de todos os estados de superfície, né? Aí está a construção real, né, da nossa consciência, e por isso a meditação é a ferramenta, é o fruto do yoga. Não existe yoga sem meditação, né? Porque meditação é o fruto do yoga. Por quê? Porque meditação é esse estado, levar a mente a esse estado. Qual é a diferença entre o sono profundo e o samadhi, né? Então, por que a gente treinar tanto para ir no samadhi, sendo que a gente tem esse estado todos os dias? O problema é que, como a gente não tem consciência nesse aprofundamento dos estados, a gente não retém esse conhecimento profundo dessa experiência da existência dessa realidade, né? Desse observador, é onde a gente alcança a alma, se for colocar como um termo de alma. Mantendo a mente, né, com os mesmos vasanas, com as mesmas tendências, com os mesmos pensamentos que a gente tinha antes. Então a gente dorme, passa por todos esses estados, mas não consegue absorver esse conhecimento, porque a gente acorda da mesma forma, prendendo com os mesmos, presos com os mesmos condicionamentos anteriores. Qual é a ideia do yoga, né, em seu sentido de samadhi? Levar a mente a esse estado meditativo profundo, né, esse estado de corpo, só que com consciência. E aí esse conhecimento dessa experiência, dessa estabilidade profunda, dessa harmonia profunda, ela é concebida, ela é recebida pelo yogi, né? Porque os estados de samadhi, né, os estados meditativos, eles são em graus. Então eu posso começar ele com um estado que é chamado de vitarka, que é a compreensão lógica, né? E eu vou aprofundando esse estado de samadhi, que é chamado de vichara, onde eu concebo uma ideia mais profunda sobre aquele objeto meditado, e eu vou alcançando níveis mais profundos, né? É isso no yoga, tá? No budismo não tem esses estados. A meditação não serve para alcançar estados de compreensão, e sim para realmente só entrar nesse estado profundo mental, né? Onde você encontra essa harmonia profunda de Ananda, essa existência de paz, né? Quando o Dalai Lama fala... O Dalai Lama tem um livro que é muito bacana também, que chama... Bom, depois eu vejo. Tá até aqui, Bom, esqueci o nome. É um livro recente que ele fez sobre meditação, e que uma das ideias mais importantes desse livro é conduzir através das técnicas meditativas, no caso budista, a conduzir a mente a alcançar esse estado de plenitude, né? Consciente, né? Porque a gente alcança isso dormindo, mas alcançar isso consciente. Quando você alcança isso, qual é a grande experiência que é buscada? Você entender que a nossa natureza é essa. A nossa natureza é essa estabilidade, essa bem-aventurança, essa paz, esse amor profundo, amor no seu sentido que não há condição nenhuma ali. Você não busca nada de ninguém. Simplesmente você experiencia esse estado. Quando você experiencia isso, a sua vida passa a buscar essa existência essencial e não mais externalizado como a gente está na ilusão. Essa é a ideia, porque enquanto você não tem uma experiência, e por isso a vida é uma experiência, e por isso não adianta ler, por isso não adianta nada sem prática, né? No final, a vida é uma prática, o yoga é uma prática, e tudo isso que a gente está falando é uma prática, por quê, né? Porque se eu não tenho a experiência disso, eu não vou buscar aquilo que eu não sei. Então, o que eu sei? Comer é gostoso, fazer isso é gostoso, viajar é gostoso, ter as sensações dos sentidos é bom, isso eu sei. Né? Isso eu não preciso, isso eu experienciei. Encontrar uma realidade de profunda paz e Ananda, eu sei, eu não consegui ainda. Então, se eu não consigo, eu fico preso como uma criança. A criança ela é presa naquilo que ela consegue viver. Aquilo ela acredita. O brinquedo é isso. Ah, mas existe outra coisa. Não importa. Importa o que eu consigo entender. Percebe? Esse é o nível de compreensão no qual a gente está. Se a gente não experienciou algo, a gente fica buscando aquilo que está dentro do nosso escopo de experiência limitado. E aí eu fico preso nessa existência basicamente animal, né? Uns animais um pouco melhor. Então, quando a gente entra, né, nesse campo de conduzir a mente de forma voluntária para esse estado, essa é a grande diferença, né, do estado do sono profundo, no qual eu entro involuntariamente, ou eu consigo levar a mente a esse estado através da meditação. E aí é o grande ponto do quarto estado. Qual é esse quarto estado? É eu ter consciência sobre todos eles. Então, eu não simplesmente durmo e acordo e passei por eles. Eu conduzo a minha mente e consigo manter a consciência em todos eles. E aí sim aproveitar a vida com todo o seu contexto real. Né? Mas, ponto importantíssimo. Como eu consigo levar minha mente em consciência, com sonho e sono profundo, no estado meditativo? Primeiro, o estado de vigília. Primeiro, aquieta a sua mente. Primeiro, entra numa capacidade de concentração. Eu vejo isso muito, né? Nas aulas de yoga,
principalmente presencial, né? Agora com o Zoom, você desligou a câmera, não tem como ver, mas nas aulas presenciais, né, eu vejo muito isso. A pessoa, ela senta, não consegue ficar 3 minutos parado, 5 minutos, já começa a gerar incômodo, mexer a mão, olhar para cima. Muitas pessoas já começam, o que eu estou fazendo aqui, né? É uma frase muito comum que eu escuto eu não consigo ficar sentado. Percebe? As pessoas entram num nível de loucura que ela não consegue ter o mínimo de condição de gerar uma consciência de 15 minutos. Um nível de concentração de 10 minutos. Até exagero, 10. Não consegue aquietar esse sistema e prestar atenção no que está fazendo em questão de 1 minuto que seja. Então, se a pessoa não tem essa capacidade, né, de experienciar um mínimo de quietude, jamais ela vai conseguir entrar em estados mais profundos da mente. Eu acho que fica claro isso. O que é turiar? Turiar é esse 4º estado, no qual você primeiro desenvolveu através de uma prática, né, de uma disciplina, a condição de treinar a sua mente, né? Até nesse livro Baixista é muito interessante que ele começa falando isso. A tarefa fundamental do ser humano é controlar sua mente. Esse é o princípio básico da existência, porque ele é o instrumento que te dá toda essa percepção. Se você não controlar ele, como diz Krishna no Gita, né? Ele se torna seu inimigo, né? Para se tornar meu amigo, eu tenho que conseguir controlar esse sistema e trazer ele a um nível de concentração, que é o princípio básico de toda a estrutura do yoga. E aí, quando eu consigo isso, quando tá aí, eu identifico com o Brahman. Brahman é essa existência toda, né? Que está funcionando o universo inteiro e através de um ponto eu concebo ideias sobre esse universo. E aí eu me desconecto dele completamente porque eu fico acreditando na minha concepção limitada, né? É você pegar um formigueiro e falar para a formiga o que é o universo, e ela concebe a ideia dentro da visão dela do que é o universo, e aquilo para ela é o universo e acabou, percebe? Ela fica preso naquele núcleo pontual, né, da percepção do universo. Se você pegar as galáxias todas e olhar de fora a Terra, é infinitamente menor que um formigueiro. E aí a gente está tentando conceber a ideia dessa concepção de tudo através desse ponto. Então, quando eu entro nesse estado de turiar, é a capacidade que é chamado no yoga de Kaivalya, né? Quando você consegue transcender todos esses estados e manter a consciência sobre todos eles, né? E aí tem uma frase do Bhagavatam, que é um Purana, né, importante, é uma escritura védica importante, que fala assim, o buscador, né, após Atmatata é encontrar essa realidade, né, da alma. Após ele conseguir encontrar essa realidade, ele deve fazer a junção dos estados de vigília, sono e sono profundo, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Quando você concebe essa ideia, quando você concebe essa capacidade de reconhecimento, você junta esses 3 estados. E aí ele deve ver claramente que a escravidão e a libertação só se deve ao aprisionamento da ilusão no qual a gente concebe o mundo, né? Desse ponto da formiga e não da realidade. Esse é o ponto. Consegui. 8h26. E aí, gente, a gente tem 4 minutos ainda, ou mais, agora fiquei tranquilo, para que vocês falem o que vocês quiserem. Mas deu para conseguir, eu queria pelo menos terminar esse tema dos estados mentais. Você viu que o verso ele vai falar dos estados, né, das 3 salas e dos 7 planos, né? Eu queria pelo menos que a gente conseguiu hoje conversar sobre esses 4 estados. Ficou claro, gente? Por favor, fiquem à vontade, perguntem, enfim. Agora fica a palavra com vocês. Hoje foi bem rapidinho, hein, Danilo? É porque às vezes eu fico aqui, aí quando eu percebi, eu achei que ia ficar no primeiro estado, no vigília, e acabar. E aí a gente ficar 3 aulas falando de vigília, no do sonho, eu falei, não, pelo menos isso, queria terminar tudo, porque é legal essa ideia completa, né, dessa visão de todos Sim. os estados no qual a gente está preso. Tem que revisar tudo de novo. Mas falem, gente, fiquem à vontade. Valeu. Muito bom. Tem que ter mesmo um reforço, viu? Porque olha. Aula de reforço, por favor. Eu nem vi passar, na verdade, quando você falou que terminou e terminou assim, tem 4 minutos, eu nem percebi que já era 8h30. Foi muito É um assunto ótimo, né, poxa? Elaborar. O que a gente vai perguntar? A pergunta é como chegar com essa consciência em todos os estágios. Muito, assim, acho que tem que ter muito treino mesmo, né? Então, essa pergunta é uma pergunta perfeita. Como chegar com a consciência nesses estados? Começando do começo. O que é começar do começo?
É treinar a sua mente a conseguir ficar... Quando a pessoa vai correr, né, o que ela faz? Ela está sem condicionamento nenhum físico. E aí ela vai correr, ela não consegue correr 30 segundos. Acho que todo mundo já passou por essa experiência em algum momento da vida. Ah, eu quero correr. Aí põe um tênis, põe uma coisa, sai na rua, dá 15 segundos, já começa a língua para fora, não consegue correr. Aí você vê a outra pessoa falando que correu 10 quilômetros, você fica morrendo de inveja, quer se matar porque não consegue correr 10 segundos. E aí, o que você tem que fazer? A mesma coisa. Ah, eu não consigo me concentrar, não consigo nada durante 10 segundos. É exatamente o mesmo processo da corrida. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que começar a andar. E aí ela vai andando. E aí depois que ela começar a andar 1 quilômetro, ela anda 2, ela anda 3. E aí depois quando ela anda 5 quilômetros, ela começa a correr 10 segundos. Ela anda 5 quilômetros, corre 100 metros. Aí ela corre 200 metros. E aí ela vai naturalmente conseguindo uma capacidade, um condicionamento, né, físico, de ir ampliando até quando ela vê, ela correu 30 minutos, 1 hora, sem andar em 1 minuto. Ela vai andando, correndo. Esse paralelo é exatamente o exercício que a gente faz no yoga. Todas as práticas, seja ela de pranayama, asana, etc., qualquer uma que seja, é um treinamento onde eu não consigo estabilizar minha mente durante 10 segundos. Então a gente faz toda essa parafernália para que você consiga parar a mente em 30 segundos. E aí, se não tiver uma repetição contínua, abhyasa significa exatamente essa prática contínua, né, o que acontece? Você nunca vai conseguir aumentar de 10 segundos para 15, de 15 segundos para 20, de 20 para 1 minuto, de 1 minuto para 1 hora, 30 segundos, enfim. O que mais atrapalha essa sensação da flutuação mental? O nosso corpo. Na hora que você senta, começa a doer as costas, começa a doer, começa a dar fome, começa a dar frio, começa a doer a barriga, começa a incomodar, e aí a mente começa a se agitar porque você não consegue ficar parado. Não é você, pessoa, tá? Nós não conseguimos ficar parados durante pouco tempo. Então, qual é o primeiro princípio para trabalhar? Dá uma ajeitada nesse corpo, através dos asanas, das práticas, para que você consiga sentar e ficar quieto, né? Asana significa assento. E aí, na hora que você senta e consegue ficar 5 minutos sentado, você já consegue, pelo menos esses 5 minutos, ficar 30 segundos com a sua mente quieta. E aí, esse 30 vai aumentar 45, 1 minuto, até você conseguir começar a entrar em estados mais profundos de quietude. Consegui responder, Gismana? Isso. Daí, no caso, seria interessante para a gente poder ter esse sono de mais qualidade, a gente fazer meditação antes de dormir. Eu ouvi falar que é assim. É interessante. Mas meditação, alimentação, a forma, percebe? Não adianta você ter uma vida absolutamente estressada e comer tudo errado e fazer tudo errado e chegar para fazer uma meditação e dormir, não vai adiantar nada. É um conjunto. Por isso que o yoga, ele acaba conduzindo a pessoa a mudar a alimentação, a fazer vários outros aspectos que estão em conjunto com o yoga, porque começa a se perceber claramente que é um sistema, né? E esse sistema, ele funciona com várias formas. Então, não adianta uma coisa, é um conjunto, né? A alimentação vai ajudar muito, a forma como você se envolve na vida, o trabalho, as pessoas, todas as associações, até quando eu falo de sadhana, né? Sadhana é esse conjunto de atitudes que a gente toma durante a nossa vida, todo o nosso dia, que vai levar a condição da mente chegar numa condição de estabilidade. Então, todo esse sadhana, toda essa prática, né, ela compõe meditação, alimentação, associação com pessoas, o princípio de repetição, né, de japa, asana, que é exercício físico, pranayama, respiração controlada. Percebe que, se você quiser, até coloco no grupo agora, terminando a aula, essa constituição do que é um sadhana. A gente viu isso sábado, agora, né, no funcionamento. Quais são os itens que compõem um sadhana, uma prática? E aí você vai ver que são hábitos que a gente adota na nossa vida, que no final vai culminar numa mente estável, controlada, né? Que é o fruto maior que a gente pode colher da nossa vida, é ter controle sobre a nossa própria mente. No final, tudo que a gente quer é viver em paz, né? Só que o viver em paz, a gente atribui tanta coisa que é viver em paz, que acaba sendo uma loucura na nossa vida. Mas você percebe, Josimari, que não tem um item, né? Não é meditar à noite que você vai conseguir. É essa concepção de sadhana, essa ideia desse conjunto de ações. Hoje eu tô agitado, né? Então a gente precisa, assim, quando a gente consegue ir percorrendo todo esse caminho, a gente vai chegando nesse nível, né, de paz mais estável. Sadhguru fala uma coisa muito interessante. O yoga é espetacular. A única coisa ruim dele é que tem que praticar.
Essa ideia de que a gente vai conseguir chegar no estado de iluminação, paz e felicidade sem fazer nada, a farmácia tenta vender isso de todas as formas, mas não é o Não caminho. existe. Não é o Verdade. caminho. Eu ia comentar isso mesmo, quando começou a usar o exemplo da corrida. Se não praticar sempre, não adianta nada. Não Exatamente. adianta nada. Exatamente. E a corrida não adianta você correr 5 minutos hoje e Não. também não adianta você conseguir chegar a correr 1 hora por dia e parar. Se você Exato. parar, daí 6 meses já acabou tudo outra vez, tem que começar novamente. É um exemplo bem interessante essa associação, porque é um Eu treino gostei. diário, constante e não tem mágica. Não tem como fugir do treino aí. Não tem. Infelizmente não tem. Esse é outro caso que eu vejo também. Muita gente ansiosa que chega no yoga e, nossa, chega. E aí, quando você fala para ela que não tem jeito, a não ser praticando todos os dias, desanima e ela volta para a farmácia. Não tem outra conversa. Volta para a farmácia é ótimo. Ô, Danilo, então a gente poderia dizer, é certo a gente dizer que o estado de vigília é um estado mental não só pré-sono, mas durante o nosso estar na vida. Você entendeu? Se você falar, se você usar esse termo como pré-sono, né, o estar na vida, na forma que você adquire as informações, né? Porque quando você dorme, você vai conceber o mundo com as informações que você teve quando está acordado. Então, é até uma colocação interessante, que seria uma forma de estar, né? A forma como eu adquiro as informações é na vigília. Isso era importante, né? Danilo, Então, bem isso que você falou, né? Onde a gente está, né? Adquirindo tudo isso. Pode falar, né? Obrigada. se eu consigo desenvolver a prática da meditação, eu chego a ter consciência dos estados sono com sonho e sono sem sonho. Então, a meditação é o treinamento para levar a mente a esse estado de sono sem sonho, que é o estado mais profundo que a gente pode chegar num treino meditativo, uma das técnicas meditativas. E aí o que acontece, voltando ao paralelo da corrida, que eu achei bem bacana, na medida que você consegue, primeiro, aquietar a sua mente, esse é o primeiro ponto. Primeiro, né, antes de aquietar a mente, consigo ficar sentado, quieto. Né? Por que sentado? Né? Porque a tecnologia da meditação é sentada porque a coluna está reta, você não está dormindo. Não é uma ação de relaxamento. Né? Você não vai deitar, ficar relaxado e dormir. Não é essa a ideia. Né? A ideia é levar a mente ao estado consciente profundo. Então você precisa estar com a coluna reta, sem apoio. Por isso você não apoia no espaldar. Porque você tem que estar consciente. Né? Na medida que você se acomoda, senta, encosta, fecha os olhos, fica quietinho, dormiu. Dormiu. É outra busca, né? Não é levar a mente ao estado consciente. Então, primeira coisa, trabalhar a questão de manter o seu corpo ereto, numa situação de condição de conforto, asana, né? Assento, você conseguir permanecer estável e atento. Esse é o primeiro ponto, que é um grande ponto que nos atrapalha. Né? Todo mundo aqui pode dizer que vai ficar sem meditar, vai sentar, fica 10, 15 minutos, já começa a doer tudo, enfim, o corpo atrapalha muito a nossa existência. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, seu corpo não atrapalha mais, atrapalha pouco, né, menos, levar a mente a um estado. E aí o pranayama é fundamental, a respiração, todo um aspecto de aquietar a mente. E aí por isso que o exercício também ajuda muito, né, porque você gasta energia e tal, e chega num aspecto, uma condição mais propícia a sua mente ficar em estabilidade. E aí o pranayama, a questão de acalmar sua mente, os mantras, aí vem todas as técnicas meditativas. E aí você faz isso durante 10 minutos. Só que durante esses 10 minutos, a sua mente dispersou 9 minutos e 30 segundos, ou 9 minutos e 45 segundos. E aí desses 10 minutos, ou 10 minutos, né? Você ficou 10 minutos, 10 minutos a mente está dispersa, que é muito comum. Você senta para meditar, usa mantra, japa, incenso, faz toda a parafernália, canta Om, etc. E aí você fica 10 minutos, a sua mente durante os 10 minutos ficou flutuando, pensando em várias coisas. E aí o que aconteceu? Foi perdido? Não, é um treino. Talvez, e aí a Elis colocou de forma muito clara, né? É todos os dias.
Aí amanhã você fez de novo, amanhã você fez de novo. Depois de 10 dias, esses 10 minutos se transformou em 9 minutos e 30 segundos. 30 segundos você conseguiu realmente ficar quieto. E aí a sua mente entrou no estado, mas você não conseguiu ainda gerar consciência sobre essa quietude, mas você conseguiu parar ali. E aí, um mês, 2 meses, um ano, 30 anos, você conseguiu 5 minutos. Esses 5 minutos de quietude, você começa a identificar esse período, né? Que seja ele segundos, minutos, não importa, né? E aí, quando você começa a identificar esse momento de parada, com os treinamentos respiratórios, etc, etc, você começa a gerar consciência nesse ponto. E aí, quando você começa a treinar bastante, gerar consciência sobre esse período de pausa que você gera durante essa prática, você começa a fazer isso de forma espontânea. E aí você começa como você conseguisse entrar nesses estados com consciência. Aí você consegue entrar no estado que é Yoga Nidra. Yoga Nidra é exatamente o estado de sono com consciência. O que você faz? Entra no estado meditativo profundo, entra no estado de dormir, sonha consciente. Essa é a ideia, percebe? A gente até faz, às vezes, técnica de Yoga Nidra, mas no final o Yoga Nidra passa a ser um relaxamento profundo. Mas a ideia mesmo do Yoga Nidra é você entra, dorme, meditando, sonha, tudo isso consciente. Mas isso é um treino. É um treino profundo. Ninguém ganha uma medalha de ouro na Olimpíada sem treinar profundamente. E olha que o treino da Olimpíada é, sei lá, é pular 2 metros de altura. Treinar a mente é um pouco mais difícil do que, às vezes, algum tipo de ação física, né? Talvez não sei, mas é tão difícil quanto, vai. Mas é treinamento, é treinamento. Não tem outra forma, não tem outra forma. E aí os benefícios são inúmeros, porque na medida que você, tá bom, não consegue chegar nesse estado profundo de consciência profunda, mas só o fato de você conseguir dominar e aquietar a sua mente, você já tem um ganho espetacular na forma como você compreende o mundo. Por isso que a meditação é usada para empresários, para executivos, tal, porque só o fato de você conseguir enxergar de forma a vida, de forma clara, objetiva, serena e estável, já muda tudo na vida. O resultado mínimo desse processo todo é um grande avanço, né, na nossa concepção do mundo, na forma como a gente interpreta os problemas e etc. Então percebe, Cristina, que é um esforço. Eu fico triste de falar isso. Eu gostaria de falar, olha, gente, é muito mais fácil, né? Faça aula de yoga e vocês vão ser felizes, e faça uma semana, um mês e está todo mundo resolvido. Mas não é, infelizmente não é. Não tenho essa... Gostaria muito de estar com outro discurso, mas é treinamento, é esforço, é disciplina, E tudo na vida, né, Danilo? Tudo na vida. Se você quiser melhorar, se você quisesse atingir algum objetivo, né? Pois é. É atenção, disciplina. Eu fico triste porque eu vejo as pessoas, às vezes, entram no yoga, assim, empolgam, nossa, mudou minha vida, é muito legal, não sei o quê, mas quando vê que tem um trabalho a ser feito e que, às vezes, tira um pouco o misticismo, né? Que a pessoa quer entrar no yoga e cadê os duendes, as fadas, os incensos, as cachoeiras e os seres etéreos? E quando começa a ver que é mais objetivo e mais coisas, dá uma desanimada, mas não é culpa minha. Desculpa, gente, mas não é culpa minha. Danilo, eu acho que é importante que seja trabalhoso nesse sentido, né, de que você tem um caminho a percorrer, porque você vai entendendo ao longo do caminho, né? Que às vezes você ganha uma resposta da pergunta que você quer, mas você não entende a solução, né? O caminho para chegar lá, né? Então, às vezes é importante ter esse trabalho tudo, né? E aí é o que a Curi falou, né? No final, todos os aspectos da vida é isso, né? Persistência, é treinamento, é dedicação, é disciplina. Não tem outra forma, não tem. Infelizmente, essas ideias que tentam vender de uma coisa mirabolante, milagrosa, não existe. Não existe. A gente essa é a forma de viver. Então, o yoga é bem parecido com a matemática, porque para a gente conseguir aprender a matemática tem que ser bastante estudo, bastante treino. E exatamente o que o Wesley falou, né? Para chegar às conclusões da física, da matemática, ou de qualquer âmbito que seja, é uma caminhada, né? Que a resposta vai ser lá na frente, depois de muito caminhar, depois de muito treino, enfim.
A vida é uma experiência, né? Isso é absolutamente tantra, né? Pode falar. A gente hoje falou de sonho, né? Até sonhar é um treino, né? Que nessa nossa vida moderna, a gente não. Eu vejo. O Wesley sempre fala para mim: não lembro que eu sonho, não sei. Eu não sonhei essa noite. É porque a gente tem que prestar atenção, né? E a gente tem que debater, a gente tem que falar sobre o sonho. Que aí a Quem gente já sonha fez mais. algum tratamento junguiano, né? Ele manda anotar, existem várias técnicas para que você consiga lembrar do sonho, né? Para que você consiga ter a experiência consciente. Não sei se tem alguém junguiano aqui hoje, mas é muito comum todo esse treinamento para conseguir lembrar do sonho. Inclusive, eu vi um psicólogo falar uma coisa bem legal, que é, você quer lembrar do sonho, tome bastante água antes de dormir. Porque daí dá vontade de você ir no banheiro, você acorda, e quando você acorda, você lembra do sonho. É muito mais fácil na hora que você acordar, aquele sonho que você estava tendo, aí anota. Eu achei uma técnica bem bacana. Eu li o Oráculo da Noite, ano passado, nessa de pandemia, e eu estava muito anotando os meus sonhos. Esse ano eu já não fiz tanto esse diário dos sonhos, mas ano passado eu estava firme, porque eu tinha acabado de ler e estava firme no propósito de sonhar melhor. E aí percebe que é uma experiência, né? É uma experiência jogada fora, a gente não considerar o sonho como uma existência, né? Como uma parte da nossa existência. Sim. Que é uma simulação perfeita, né? Ali a gente pode testar vários aspectos da vida que a gente não está... Exatamente. E a ciência ainda ela caminha um pouco mais como uma espécie de experiência, mas na verdade as tradições como o budismo e o yoga entendem que é a sua vida mesmo. Não é uma experiência. Você está vivendo uma dimensão diferente. Tão importante quanto a vigília. Que não deixa de ser um sonho no final. Eu percebi que quando eu fiz a minha quarentena, meditação, eu só que lembrava mais dos meus sonhos, do período que eu estava fazendo. Pois é. O interessante, você agora fez um comentário muito legal, Curi, que as práticas, elas não têm um objetivo claro e final. Eu vou sentar e meditar 10 minutos hoje, fazer tal coisa, eu vou alcançar tal coisa. A relação não é direta. A relação é, vá fazendo, vá treinando e a experiência vai se expressando de alguma forma. Então isso que você colocou é bem legal. Pega uma meditação, pega um mantra e faz uma quarentena. Não tem expectativa. Não faça essa quarentena para chegar em um ponto qualquer que seja. Não. Esse treinamento ele vai levar as experiências naturais e vai conseguindo condicionar a mente em outras formas. A meditação é o fruto principal. Não tem outra forma. O yoga tudo conduz para a meditação. Então, pegar uma técnica meditativa e fazer uma quarentena é um grande exercício. É uma das principais práticas. Que é exatamente isso que você colocou. Você vai ganhando outros ganhos, né, paralelos que nem era a expectativa inicial, mas ela vai se transformando. Sabe que ferramenta traz isso no yoga de forma espetacular? Surya Namaskar. Pega o Surya, faça todos os dias. Ele tem uma questão de ritmo, de ciclo, de meditação, de respiração, de pranayama, de físico, de flexibilidade, ele trabalha tudo. Pega o Surya, faça todos os dias. Você vai ver a quantidade de ganhos que você tem em outras áreas que você nunca imaginou que poderia ter, e simplesmente uma prática rotineira de um sistema só, que é o Surya Namaskar, ele vai trazer inúmeras práticas. O Surya transforma a vida das pessoas, é impressionante. Você pode não acreditar em mim, já falei várias vezes, que quando eu tiver na outra encarnação um filho, ele vai chamar Surya, porque o Surya é o grande lance do yoga. E às vezes é usado como aquecimento, uma prática, né, enfim, mas ele é uma prática completa do yoga em si. Gente, tudo certo? Hoje eu não estava animado, falei pra caramba. Hoje a Tamara apareceu aí. Até eu cansei finalmente. Da minha voz. Hoje eu tô de férias, essa semaninha tô de férias do meu curso, então eu vou poder estar bastante presente. Que bom. Mas eu enjoei de falar hoje. Nossa, é que eu vim determinado para falar esse assunto completo, então, nossa. E cumpriu. Eu tô com o relógio aqui do lado, tava só olhando aqui. Na hora que eu comecei, eu falei, nossa, não vou passar do primeiro.
como nós conseguimos. Gente, é isso. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, senão também a gente está passando muito tempo que for pegar a aula gravada. Espero que tenha se conseguido, apesar de correr, mas conseguido passar essa linha completa aí dos estados que eu achei que era bem importante a gente falar. Para poder Não, ficou muito bom. Depois a gente faz a revisão da aula em casa. Eu já coloco o link gravado. Gente, um bom descanso para vocês. Quem tiver de férias e puder, amanhã, 9 horas, prática de Hatha Yoga. Quem puder fazer ao vivo, faça. Quem não puder, faça gravado. Mas quem puder ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Quem já falava nosso amigo. Amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite. Amanhã.